acabei de pegar o boletim da Ivy na escola. Aqui está. E, infelizmente, as notícias não são boas. Não são boas. Pois é. Vamos lá. O que está acontecendo com a Ivy? Olá, meu nome é Kelly, eu sou mãe de 4 menininhas. E hoje eu tô aqui pra falar da Ivy, a nossa primogênita. Pois então, pra quem não sabe, ela começou já faz um pouco mais de 3 meses na pré-escola, que é, acho que o Jardim do Brasil. Então é tipo um preparativo ali pro prezinho. E, como eu já comentei aqui anteriormente, ela não falava inglês quando começou a estudar. A gente, mesmo sendo fluentes em inglês, decidimos só falar português aqui em casa. E, né, ela foi pra escola, assim, na cara e na coragem, sem conseguir se comunicar, só sabendo algumas palavrinhas em inglês, e foi um super desafio pra ela. Mas, né, foi uma escolha nossa priorizar a língua minoritária, que é o português. Então, o que tranquilizou a gente foi o fato de que ela teria uma assistente da professora que falava português, mas professora e o restante dos coleguinhas só no inglês. Então a gente ficou um pouco apreensiva assim no começo, mas aos poucos a gente viu que ela começou a gostar muito de ir pra escola, sabe? Ela tinha vontade de ir pra escola e ficava ansiosa para chegar a hora da aula e as coisas que ela aprendia. Então isso animava a gente e a gente sabia que estava indo tudo bem. Eu conversando com ela, vendo as coisas que ela estava aprendendo, sabe? As palavrinhas, as letras, números, enfim. Isso foi super positivo. E, né, até chegar as notas. Pois então, chegaram as notas dela e as notas não são nada boas, assim. Eu estava na expectativa dela se sair um pouco melhor, porém, né, não foi o caso. E eu vou explicar o porquê de tudo isso. E a professora dela foi bem legal, assim, logo que eu cheguei na sala, a professora dela me chamou pra uma reunião só eu e a professora. E ela me convidou pra fazer uma oração antes da gente começar a nossa reunião. E isso foi super legal, assim, eu não esperava por isso. E é uma coisa, né, acho que por ser um colégio cristão, tem essa prioridade, e eu achei isso muito legal, muito especial, porque o certo é a gente tá sempre em comunhão com Deus, sabe? Fazer oração antes de cada coisinha, cada pequeno detalhe. E ter Deus, convidar Deus através da oração para participar de tudo, eu acho que é o primeiro passo para as coisas darem certo, sabe? Então eu fiquei muito feliz quando ela fez isso. E daí veio a reunião e ela foi explicando o porquê das coisas. E eu vou explicar aqui a situação para vocês, conforme a professora me passou. No formulário que a professora da Ivy me passou, veio vários papéis, vários, inclusive um kit para ajudar no desenvolvimento da criança. Então, o que eu posso fazer aqui em casa para ajudar ela a desenvolver melhor na fala, desenvolver o vocabulário, a linguagem, como que eu posso ajudar ela na parte de matemática, ajudar na fonética dela e aí por diante. Mas vamos lá. Aqui o boletim dela, eu tampei até aqui a escola. Este é o boletim dela. E aqui eles passam as notas na pré-escola um pouco diferente. Tem 3 siglas que eles usam, que é não desenvolvendo, desenvolvendo e excedendo as expectativas. Então eles esperam que as crianças fiquem ali na média de desenvolvendo. Todas elas têm que estar desenvolvendo. Tem várias perguntinhas, como desenvolvimento social, emocional, interagindo com os outros, demonstra respeito pelo professor e tal, enfim. A Ivy mostrou que ela está desenvolvendo em todos esses quesitos, menos em 2, que seria demonstrar... cadê? A criança sabe fazer orações simples e a criança sabe decorar versos bíblicos. Ela sabe fazer oração? Sabe, ela faz aqui em casa sempre. Sabe decorar verso e decora versos bíblicos? Sim, decora. Porém, em inglês e na escola ela não demonstra, não faz oração e não demonstra, né, decorar versos e tal. Isso, não que
Se fosse em outra escola sem ser uma escola cristã, ela teria que provavelmente demonstrar isso decorando não versos bíblicos, mas decorando historinhas ou narrando histórias, livros, enfim. Esse aqui é o boletim. E essa é a situação, né? A Ivy está com dificuldades em se expressar em inglês. E daí quando chegou o boletim mesmo dela, que esse daqui é um dos quesitos de desenvolvimento e esse daqui são as notas de desenvolvimento dela. Eles avaliam em 4 quesitos, fora essa listinha aqui que a gente já viu. Então vamos lá. A Ivy nesse primeiro bimestre dela, ela saiu bem abaixo da média. Bem abaixo da média. Então, as notas aqui são um pouco diferentes do que eu estou acostumada, eu estava acostumada no Brasil, mas tem a nota máxima e tem a média. E eu esperava que ela chegasse ali na média, porque eu vejo em casa que ela tá se desenvolvendo, sabe? Tá aprendendo. E, porém, ela saiu bem abaixo da média. Então, vamos lá. Então, eles avaliam em 4 quesitos. Primeiro, é a parte conhecimento escrito das crianças, e aí é a habilidade de reconhecer e diferenciar letras e palavras, também escrever o nome, etc. O segundo quesito é a parte fonológica. Nessa parte fonológica, a criança tem que saber diferenciar os sons das palavras, sabe? Então ela tem que reconhecer pequenas sílabas, reconhecer uma palavra sozinha e uma palavra composta, como por exemplo, fire truck, que é caminhão de bombeiro. Porém, se você tirar só a palavra fire do fire truck, quer dizer fogo, só a palavra truck quer dizer caminhão. Porém, fire truck, tudo junto, quer dizer outra palavra. Então, a criança tem que saber diferenciar tudo isso aí. E o terceiro aspecto que eles avaliam é a oral language e o vocabulário. Como que tá o vocabulário dela, quantas palavras diferentes ela tem usado e como que tá a comunicação dela. E por último, está a matemática. Os números, se ela tá sabendo contar, se ela sabe reconhecer os números e aí por diante. A nota dessa de conhecimentos e escrita, a nota máxima é 12, ou seja, a média ali é 6. A Ivy tirou 3, então tá bem abaixo da média. A parte fonológica e conhecimentos fonológicos, a nota máxima é 14, ou seja, a média seria 7, e a Ivy tirou 3 também. Daí vem o terceiro aspecto, que é a linguagem oral e a parte do vocabulário. A nota máxima dessa daí é 22, ou seja, a média seria 11. E a Ivy tirou nesse 11, bem ali no limite da média. E por último é a matemática. A nota máxima da matemática é 18. A nota média ali de matemática seria 9. E a Ivy foi avaliada com 2, ou seja, muito abaixo da média. Então a professora ficou mais me tranquilizando, eu acho, nessa reunião. Ela veio me explicando por que as notas da Ivy estão tão baixas e por que ela se saiu tão mal assim nesse primeiro boletim. E ela me tranquilizou falando que ela percebe que a Ivy está aprendendo e que a Ivy é a criança que mais tem se esforçado para aprender na aula. Ela não tem dificuldade em prestar atenção na professora, em ficar quietinha na hora que tem que ficar quietinha. E também ela tem mostrado que ela brinca com todas as crianças, mostra respeito e mostra esses outros quesitos que eles avaliam as crianças em questão na parte de sociabilização. Existe essa palavra? Socializar ali com as crianças, ela tem demonstrado isso, mas por que ela tem tirado notas tão baixas, sendo que em casa, sabe, ela mostra que sabe reconhecer os números, mostra interesse em aprendizado, na leitura e tal, reconhece as letras, as palavras. Porque, embora ela saiba fazer tudo isso, e ela conversa comigo e faz em português,
eles avaliam em inglês as crianças. E a Ivy tem respondido os números, tem respondido as palavras e as perguntas que a professora faz em português. Em português. Para a assistente da professora. E muitas vezes a assistente traduz para a professora e fala: olha, ela acertou a resposta. Olha, é isso aí. Só que a Ivy tem respondido até com a professora, às vezes, mesmo a professora sem falar português, ela responde em português para a professora. E embora esteja certo, a professora não pode considerar isso como certo no boletim, porque o boletim avalia a linguística em português. Então, por essa razão, a Ivy, né, não tem tirado nota. É como se, embora ela acertasse, é como se ela não respondesse nada, porque o inglês dela não está, eles não estão conseguindo avaliar o inglês dela. O que é muito engraçado, porque em casa ela fala as coisas em inglês comigo, sabe? Ela conta em inglês, ela reconhece os números, fala o abecedário em inglês, reconhece as palavras, as letras em inglês, porém, ela fala em português. Eu peço, e em inglês, como é que é? E daí ela fala. Tem outro aspecto que a Ivy é muito perfeccionista. Tadinha, isso não necessariamente é uma coisa positiva, muitas vezes, porque traz muita frustração e ela tem muita expectativa sobre ela, muita cobrança sobre ela. Então, ela sabe, ela escuta a palavra certa, então, enquanto ela não conseguir falar a palavra certa conforme ela escuta, ela prefere não falar. Então, ela se cobra muitas vezes, às vezes até as crianças, sabe, as tri falam uma palavrinha em inglês, que a Ivy ensina as meninas também, e dela, não é assim, e ela ensina a palavra certa. Enquanto não sair o som da palavra correta, ela não sossega. Então até a gente, sabe, ela corrige, não mamãe, o som não é esse, é essa palavra. A gente até brinca com a professora dela, que se chama Miss Bagnall. Daí o Wallace fica brincando, e a Miss Beagle, como é que tá? Daí ela ri, não papai, não é Miss Beagle, é Miss Bagnall. E ela fala muito certinho assim, sabe? Então, ela preza por falar corretamente as palavras. Então, eu sei que na hora ela pode não estar falando as palavras justamente por insegurança, sabe? Então, ela fica assim um pouco apreensiva. A professora me falou que algumas vezes ela solta palavras em inglês. Quando a professora pergunta alguma coisa, às vezes ela responde, yes, I wanna go. Tipo, assim, eu quero ir no banheiro. Ou sim, eu quero ir no parquinho. E daí, quando ela percebe que ela falou em inglês, ela fica tímida. Porque na hora a professora, ai, que legal, Ivy, você falou inglês, todo mundo fica feliz, assim, sabe? E daí na hora ela trava e pronto. A professora me falou que ela já fica quietinha nos próximos minutos, porque ela se deu conta de que ela falou inglês e ela fica desconfortável. Então, é muito difícil a situação dela, sabe? Assim, de querer falar, de entender. A professora me falou que ela faz algumas perguntas, às vezes, bem difíceis, até para as crianças que já falam inglês, e aí mostra que entende e responde a resposta certinha, só que em português. Então, né, isso não, embora seja em português, é como se não respondesse. E, sabe, eu não tô lá pra falar, não, Ivy, responde em inglês pra professora, você sabe responder. Porque eu sei que ela sabe, mas a professora não sabe que ela sabe, ou talvez até saiba. Mas, enfim, é um desafio. É um desafio muito grande. Então, a professora espera. Eles me passaram algumas coisas para eu ajudar ela a tentar desenvolver, mas ao mesmo tempo a professora falou: eu não quero que você abra mão de falar o português em casa, porque realmente ela vai aprender, é inevitável. Ela só tá um pouco insegura quanto a isso, mas a gente espera que no próximo bimestre, essa nota, daí a professora já me passou, essa nota de 3, que ela possa chegar na média. E de matemática, que ela tirou 2. Gente, a Ivy é tão boa de matemática. Tirou 2. De 18 ela tirou 2, que ela alcança ele pelo menos 9, sabe? No próximo bimestre. Então é isso, eu fiquei bem chateada, assim, sabe, com as notas, porque eu não esperava, porque eu sei o quanto ela é dedicada, sabe, o quanto ela sabe e aprende as coisas. Ao mesmo tempo que eu fiquei aliviada, porque ainda bem ela está no jardim, então isso é só uma preparação
pro prezinho, e o prezinho sim que é uma nota oficial que vai manter as notas dela, sabe, vão ficar arquivadas no histórico dela. Então a partir daí o negócio já vai ser sério. Então eu fico feliz que começou a tempo, sabe? Ela vai ter esse tempo pra se preparar, sem pressão, mas é frustrante saber que ela sabe uma coisa em casa e às vezes não demonstra na escola, sabe? Mas enfim, tá aqui a nota, deixa eu mostrar. Tá aqui a nota dela, o boletim dela. Então, essas daqui são as notas que ela tirou. E essa aqui é o que a gente espera que ela tire no próximo bimestre. Enfim. A professora, inclusive, falou pra eu continuar encorajando a Ivy a falar português em casa e conversar com ela pra falar mais em inglês na escola. Então, o que eu comecei a falar bastante pra ela é isso. Filha, na escola é o lugar de falar inglês. Então, quando você chegar na escola, conversa em inglês com a professora. Ela não vai entender português dela, fala, ai, mas a Miss Fernandes fala português. Eu falei, tudo bem, mas tenta falar em inglês com ela, que ela vai ficar muito mais feliz se você conversar em inglês. E a partir daí, a gente já notou que ela já deu um grande avanço, sabe? Começar a incentivar ela a ficar falando inglês na escola e tal. Enfim, cada criança tem seu tempo, né? Tem seu desenvolvimento diferente e faz parte, né, do desenvolvimento. Só queria deixar vocês a par dessa dificuldade que tá sendo pra gente. Embora a Ivy ama ir pra escola, embora ela goste muito dos coleguinhas dela, ela, né, teve essa, pelo fato de não falar inglês, ela teve essa queda, sim, mas ela vai chegar lá. A professora falou que não tem dúvidas de que até o final do ano ela vai estar contando até 100 em inglês, vai estar falando muito mais em inglês. Porém, né, a gente deixar registrado que não é assim simples, especialmente porque a Ivy é um pouco tímida, perfeccionista, então demora um pouco para alcançar, sabe, o nível que ela se sente confortável. Porque em casa com as irmãzinhas ela fala inglês, mas na escola ela fica um pouquinho travada. Então vamos ver quando que isso vai meio que se normalizar, sabe? E eu vou mantendo vocês informados por aqui. Mas, por enquanto, né, a gente tem que se tranquilizar. Que, embora esteja bem abaixo, ela ainda vai chegar lá, vai dar tudo certo. E faz parte do desenvolvimento dela. E é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos. E vamos torcer aí pra ir aprender logo e não esquecer o português, porque, né, é a nossa história, a nossa língua mãe. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!